oitavo ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Apesar de tudo, nós estamos vendo o quanto as notícias têm nos desmotivado, quanto falta o senso de coletividade nas pessoas, e nós estamos colhendo as consequências disso, infelizmente. Espero que vocês estejam seguindo, né, as normas de segurança, evitando sair e, em caso de necessidade, usar a máscara, usar álcool gel, lavar sempre as mãos. Isso é muito importante para que a gente consiga vencer esse vírus, certo? Bem, a nossa aula de língua portuguesa hoje vai tratar sobre o gênero textual poema. Vocês sabem diferenciar poema de poesia? O que é um poema? O que é poesia? Para isso, vamos pedir o auxílio a uma grande poetisa, que é a Cora Coralina. Vocês prestem atenção no que ela vai nos dizer e nas características estruturais do texto. Mascarados. Saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Jovem, seja você esse semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Cora Coralina. E então, você se vê como um semeador? O que mais pode ser semeado em nossas vidas? Por que você, jovem, deve ser um semeador? Já parou para pensar? Bem, o poema Mascarados, né, da escritora Cora Coralina, é composto por 3 estrofes, né, sendo as 2 primeiras compostas de 4 versos e a última estrofe de 5 versos, né. Fazendo uma análise por inferência, é possível afirmar que o termo mascarados, né, que ela utilizou no título, se refere às pessoas que fazem o bem, né, que exercem a solidariedade e nunca querem nada em troca. Dispensam o reconhecimento, ficam no anonimato. Na primeira leitura, né, o texto deixa transparecer a figura de um personagem, né, que semeia pela terra suas sementes. Nós podemos perceber isso no primeiro verso, na primeira estrofe. Saiu o semeador a semear. Então, o texto coloca, né, esse personagem semeando dia e noite de forma tranquila, sem pressa, né? Uma vez que as sementes não se acabam. É o que diz aqui nesse verso. E à noite o apanhou com as mãos cheias de sementes. Outro aspecto claro é o trabalho coletivo, em que o trabalhador, né, não se preocupa com a colheita, né, uma vez que ele teria colhido do que outros plantaram, porque muito tinha colhido, é o que diz o texto aqui, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Então, o eu lírico, né, inicia a última estrofe dando um conselho, né, à juventude para semear valores, né? A gente percebe isso de forma clara nos últimos versos. Jovem, semeia com otimismo, idealismo, as sementes vivas da paz e da justiça. Bem, é importante lembrar, né, que não é o autor, né, nesse caso a autora, que se expressa no poema, mas sim o eu poético, né, ou eu lírico. Então, o eu lírico é uma criação literária, né? É quem dá voz ao poema para manifestar os sentimentos e as emoções. Então, não podemos negar, né, que as sementes colocadas com valores, né, estão deixando de ser semeadas.
Nós estamos dando espaço para várias formas de violência, injustiças sociais. Portanto, o futuro está nas mãos de vocês, jovens, e é dever de todos, né, promover o resgate dos valores para que, no futuro, né, políticos, professores, médicos, pais, crianças, construam uma sociedade melhor, em que todos possam se beneficiar das colheitas. Vamos lá. O que é o poema e o que é a poesia? Eu trouxe aqui 2 conceitos para que vocês possam saber diferenciar, né? Poema é a arte de escrever em verso. Trata-se de uma estrutura textual formada por versos, estrofes e rimas. Essa não é obrigatória, né, a rima, geralmente de pequena extensão. E o que é poesia? É o próprio entusiasmo do criador, autor ou poeta, né? Pode ser também um pintor, pode ser um compositor, né? Que ele, inspirado por seus sentimentos, ele revela no texto, numa tela, numa música, né? Ele revela o belo, a fantasia, o sonho. Então, portanto, a poesia é o que há de elevado ou comovente nas pessoas, nas coisas, no mundo. A poesia transmite encanto, graça, atração, né? E ela está sempre presente no nosso dia a dia. Tudo vai depender do nosso olhar, né? O olhar que nós damos às coisas. Agora vocês me definem o que é poesia para vocês? Vamos lá, dando continuação, né? Vocês vão pegar aí o livro de vocês na página 57. Nós iremos começar a trabalhar a atividade por dentro do texto. O poema de Cora Coralina apresenta uma ação, né, que aparece em todo o texto. Que ação é essa? De semear, né? Agora, vocês vão, né, relacionar, né, essas palavras com cada parte do poema, certo? Na primeira parte, né, está relacionada com quais expressões dessas aqui? Qual dessas expressões está relacionada com a primeira parte? Trabalho, né, e obra inacabada, né? Com a segunda parte, nós podemos relacionar com senso de coletividade e perseverança. E a terceira parte, nós podemos relacionar com ação e esperança. Agora, releia os seguintes versos. E à noite o apanhou, ainda com as mãos cheias de sementes. Nesse trecho, né, nós temos aí uma expressão em destaque, que a autora personifica o substantivo noite, né? Ou seja, ela empresta a esse substantivo, né, uma ação atribuída a pessoas, uma ação humana. Como se dá nessa frase a personificação? A autora, ela diz que a noite apanhou o semeador com as mãos cheias de sementes. Então, o verbo empregado caracteriza uma ação humana. Letra B. Identifique entre os significados do verbo apanhar, apresentados a seguir, aquele que se refere ao sentido que esse verbo apresenta nos versos do poema destacados acima. Nós temos a alternativa 1, levar uma pancada, uma surra. 2, surpreender alguém em determinado estado, situação ou lugar. Ser derrotado em uma competição, perder. Em qual das 3 alternativas a gente pode identificar o significado do verbo apanhar utilizado no texto? Isso, alternativa 2, né? Bem, entendidos, né, em sentido literal,
Os versos, eles querem dizer que o semeador ainda não tinha terminado o seu trabalho quando a noite chegou, né? Então, é possível ampliar o significado da ação de semear, ou seja, é possível semear outras coisas além de sementes? Sim, claro. Então, a ação de semear pode estar relacionada a anunciar uma mensagem, né? Desenvolver um trabalho, construir um mundo melhor, entre outras possibilidades. E você, aluno, acha importante semear, mesmo sem a certeza de colher frutos das suas sementes? Ó, isso nos leva a pensar sobre o sentido de coletividade, né? Como eu falei no início. Mas quando nós temos o senso de coletividade, nós entendemos que as ações se refletem na vida de todos. Então, é importante o trabalho de cada um, né? Que a gente pense no coletivo e não somente no individual. Vamos ler, né, esse trecho a seguir, nesse box. A figura de linguagem é uma forma de expressão em que as palavras elas são empregadas fora do seu sentido mais comum, né? Ou em que as frases são construídas de maneira não convencional, certo? No poema de Cora Coralina, nós percebemos que há, sim, algumas palavras e expressões que foram utilizadas fora desse sentido que nós utilizamos de forma literal, né? Então, nós podemos dizer que no poema ela fez uso de figuras de linguagem, né, que são recursos estilísticos utilizados na linguagem oral e escrita, que aumentam a expressividade da mensagem. Os recursos estilísticos podem ser de ordem sintática, sonora ou de sentido, e o autor os utiliza para expressar com elegância, arte e estilo. Vamos agora conhecer quais figuras de linguagem ela utilizou. A personificação, né, constitui-se de uma figura de linguagem caracterizada pela atribuição de características próprias de seres humanos a seres inanimados. É o caso que ela utiliza, né, ao se referir à noite como se tivesse vida humana, né? A literação constitui-se de uma figura de linguagem caracterizada pela repetição de sons de consoantes iguais ou semelhantes, normalmente no início de palavras, que compõem versos ou frases, mas que também pode estar no meio ou no fim. E a metáfora, que é uma figura de linguagem, também é um recurso expressivo que transfere o sentido literal próprio de uma palavra para o sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado por meio de comparação, sem utilizar termos que caracterizam a comparação. Nesse caso, a palavra é utilizada com a intenção de um sentido implícito se manifesta e conduz à interpretação do que está sendo dito. Vamos observar, né, no texto, né, em quais momentos ela utiliza a aliteração, né, que é a repetição de sons consoantes, certo? No texto, nós vamos ver, né, em quais momentos ela utiliza a aliteração, que é a repetição de sons de consoantes, certo? Observem o primeiro verso da primeira estrofe. Saiu o semeador a semear. Perceberam a repetição do S, né? Na opinião de vocês, de que maneira o uso dessa literação contribuiu para as variações do ritmo no verso, né? E para a modulação no tom de voz, quando eu li para vocês o poema? Em que isso contribui, né, para a musicalidade do poema? Isso é uma resposta pessoal, certo? E em qual estrofe do poema a palavra semeador e o verbo semear foram empregados em sentido literal? Nos dois primeiros versos. Saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, né? Nesses dois versos, a expressão ela foi utilizada no sentido literal. Em que estrofes, né, a palavra semear e semeador foram empregados em sentido figurado, metafórico, na terceira estrofe, né, segundo e terceiro verso. Que sentido o lírico pretende passar a utilizar nessa estrofe a palavra semeador e o verbo semear em sentido metafórico? Ela quis passar aqui
o jovem pode ser um divulgador de ideias, né? Pode anunciar uma mensagem ou desenvolver trabalhos que visem a construção de um mundo melhor. Você acha importante semear, mesmo sem a certeza de colher frutos de suas sementes? Essa é uma resposta que vai ficar aí para a reflexão, certo? Resposta pessoal. Bem, nós chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado do texto da Cora Coralina e espero que fique para vocês essa reflexão sobre o nosso papel no mundo, que nós estamos semeando nesse mundo e que o que nós queremos colher dele, certo? Fique em paz e até a próxima.